Bom dia, que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração e a sua casa neste começo de dia. Quem escolhe começar amanhã na presença de Deus está escolhendo plantar o melhor tipo de semente. E mais cedo ou mais tarde, essa colheita vem em forma de respostas, livramentos, portas abertas e paz na alma. Eu creio que hoje Deus pode alinhar coisas que você nem imagina, acalmar o que está agitado, organizar o que está confuso e trazer esperança exatamente nas áreas em que você já estava cansado de tentar. Enquanto eu me preparava para orar por você, o Espírito de Deus me trouxe uma lembrança muito forte sobre o coração. A Bíblia mostra que Deus não escolhe pessoas da mesma forma que o mundo escolhe. O mundo olha para a aparência, para currículo, para a posição social, para o que a pessoa tem por fora. Deus olha para aquilo que ninguém vê, Ele olha para o que está aí dentro do seu peito, para as intenções, para os pensamentos, para o tipo de semente que você vem lançando com as suas atitudes. A história de Davi é um exemplo perfeito disso. Deus orientou o profeta a ir até a casa de Jessé, porque ali, entre os filhos daquele homem, estava o escolhido para ser rei. Aos olhos humanos era um momento de honra, de expectativa. Os irmãos mais fortes, mais altos, mais bem preparados entraram na fila da possibilidade. Se fosse pela aparência, qualquer um daqueles que chamavam a atenção poderia ter sido o escolhido. O profeta olhou para um deles e pensou dentro de si que aquele ali tinha perfil de rei, postura de rei, rosto de rei. Mas Deus logo o corrigiu e deixou claro que ele não pensa como nós pensamos e não enxerga como nós enxergamos. O Senhor deixou evidente uma verdade que vale para você hoje, de manhã. O homem enxerga o que está diante dos olhos, mas Deus enxerga o coração. É por isso que você muitas vezes não entende como certas portas se abriram na sua vida. Mesmo você se considerando pequeno, limitado ou atrasado em relação a outros. É por isso também que algumas pessoas olham para você com estranheza, como se quisessem perguntar em voz alta o que é que você tem de diferente, por que as coisas acabam se encaixando para você. Por que Deus insiste em te levantar mesmo depois de cada queda? O segredo não está na roupa que você usa, no bairro em que mora, no tipo de trabalho que faz. O segredo está no tipo de coração que você apresenta para Deus todos os dias. Coração que não deseja o mal, que não torce pela queda do outro, que não vibra com a destruição de ninguém, que às vezes sofre quieto, mas não perde a fé. Coração que pode até chorar, mas não permite que a raiva se transforme em vingança. Coração que prefere ajudar a atrapalhar, que prefere abençoar do que amaldiçoar, que prefere orar por alguém do que alimentar fofoca ou inveja. Enquanto os irmãos de Davi tinham aparência de rei, Davi tinha coração de rei. Enquanto alguns tinham força física e presença, Davi tinha intimidade com Deus, tinha um espírito ensinável, tinha sensibilidade para obedecer, mesmo quando não fazia sentido. Ele era o menor, esquecido lá no campo, cuidando das ovelhas, fazendo um trabalho simples que ninguém valorizava. Talvez você se sinta assim hoje, fazendo coisas que quase ninguém enxerga, lutando batalhas que quase ninguém sabe, enfrentando pensamentos que quase ninguém imagina. Mas Deus te vê exatamente aí, nesse lugar em que você se sente pequeno, cansado ou até invisível. Quando Davi entrou naquele ambiente, ninguém esperava nada dele, mas Deus já tinha decidido. O profeta, que antes havia se confundido pela aparência dos outros, agora ouviu claramente a direção do Senhor. Levanta, porque o escolhido está diante de você. A unção não caiu sobre o mais forte, nem sobre o mais alto, nem sobre o mais bonito aos olhos humanos.
A unção desceu sobre aquele que tinha o coração alinhado, disposto, cheio de fé e disponível para obedecer. E a partir daquele dia, a história de Davi mudou para sempre. Da mesma forma, Deus hoje está olhando menos para as circunstâncias externas e mais para a qualidade do seu coração. Enquanto muita gente se preocupa em impressionar pessoas, o Senhor está procurando pessoas que desejam agradar a Ele. Enquanto muitos gastam tempo tentando construir imagem, Deus está levantando quem está construindo caráter. Enquanto alguns escolhem semear inveja, maldade e competição, Deus decide honrar quem semeia amor, generosidade, integridade e temor ao seu nome. Existe uma lei espiritual que não falha. Aquilo que a pessoa lança, volta para ela. Quem cava buraco para derrubar o outro, mais cedo ou mais tarde acaba caindo dentro do próprio buraco. Quem faz de tudo para atrasar a vida dos outros acaba sentindo o peso da própria maldade. Quem planta crítica injusta colhe portas fechadas. Quem plantou mentira, mais cedo ou mais tarde colhe desconfiança. Por outro lado, quem planta oração colhe respostas. Quem planta perdão colhe cura. Quem planta ajuda colhe socorro na hora da necessidade. Quem planta fidelidade colhe portas que se abrem num tempo em que todos diziam ser impossível. Talvez você esteja se perguntando por que algumas coisas boas aconteceram com você mesmo quando você se achava incapaz, fraco ou sem preparo. Talvez você não entenda como Deus te sustentou até aqui, como livrou a sua família de situações que pareciam não ter saída. A resposta está nessa verdade simples e profunda. Deus conhece o seu coração. Ele viu as lágrimas que você derramou quando ninguém estava por perto. Ele viu as vezes em que você ajudou alguém sem tirar foto, sem postar, sem contar para ninguém, só porque sentiu que deveria fazer o bem. Ele viu as vezes em que você engoliu a vontade de revidar e decidiu ficar em silêncio para não ferir, não romper, não destruir. Ele viu as noites de preocupação e ainda assim te deu força para levantar de manhã e seguir em frente. Deus não ignora nenhuma semente de fé, nenhum gesto de amor, nenhuma atitude de obediência. Os céus registram aquilo que os olhos humanos não percebem. A colheita que você tanto espera passa pelo tipo de coração que você escolhe manter hoje. Por isso, nesta manhã, antes de orarmos o Salmo, eu quero que você peça a Deus um coração segundo a vontade dele, coração alinhado, ajustado, tratado, curado, coração que ama a verdade, que se alegra no que é correto, que se recusa a se alimentar de ódio e ressentimento. Talvez você conheça pessoas que aparentemente estão prosperando, mesmo com o coração endurecido, egoísta ou cheio de soberba. Mas lembre que a verdadeira prosperidade não é apenas ter dinheiro, posição ou status. Existe muita gente com conta cheia e alma vazia, agenda cheia e coração quebrado, reconhecimento público e solidão profunda. Pessoas que, em algum momento, acabam esbarrando em problemas que o dinheiro não resolve, doenças que o status não cura, situações que a influência não muda. Por isso, mais importante do que subir rápido é subir com base sólida. Mais importante do que conquistar muita coisa é permanecer de pé em qualquer estação. Hoje nós vamos orar tomando como base o Salmo 23, que nasceu exatamente do coração desse homem que Deus escolheu quando ninguém acreditava nele. Davi sabia que não era perfeito, sabia que cometeu erros, que falhou, que pecou, mas também sabia de uma coisa que você precisa guardar hoje. Ele não caminhava sozinho.
Ele não dependia apenas da própria força, ele não firmava a vida nas circunstâncias, ele entendia que o Senhor era o pastor que o conduzia, sustentava, protegia e corrigia quando necessário. Eu quero que agora, com calma, você acompanhe no seu espírito essa oração baseada no Salmo 23, deixando que cada frase entre como verdade na sua mente e no seu coração. Senhor, nesta manhã nós declaramos que Tu és o nosso pastor, que na Tua presença nada verdadeiramente nos faltará. Quando olhamos para os noticiários, para as contas, para as lutas, parece que falta muita coisa, mas hoje nós decidimos olhar para Ti. Tu nos conduzes a lugares de descanso até quando o mundo está agitado. Tu nos levas a pastos verdejantes, mesmo quando tudo ao redor parece seco. Tu nos guias para perto de águas tranquilas, mesmo quando por dentro temos vivido tempestades. Refrigera a nossa alma neste dia. Toca nas emoções cansadas, realinha os pensamentos confusos, acalma o coração acelerado. Guia-nos pelos caminhos corretos, pelos caminhos da justiça, não porque merecemos, mas por amor ao Teu nome. Quando tivermos que atravessar vales difíceis, situações que parecem escuras, momentos em que não enxergamos a saída, ajuda-nos a lembrar que a Tua presença é maior do que o medo, que a Tua voz é mais forte do que a ameaça, que a Tua mão é mais poderosa do que a qualquer ataque. Senhor, ainda que tenhamos que enfrentar dias de sombra, nós não queremos viver dominados pela ansiedade. Se o Senhor está conosco, já não faz sentido alimentar o pânico. O Teu cuidado nos sustenta. A Tua correção nos protege de caminhos que nos fariam cair. O Teu cajado nos traz de volta quando estamos prestes a nos perder. Mesmo quando os olhos naturais não veem saída, Tu és o Deus que prepara a mesa em meio à guerra, honra em meio à humilhação, oportunidades em meio à rejeição. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos nesta oração do dia que o Senhor derrame um óleo novo sobre nossa cabeça, unge nossos pensamentos, nossas decisões, nossas emoções, que aquilo que sempre nos derrubava não tenha mais o mesmo poder, que o que antes nos paralisava seja vencido pela fé, que o nosso cálice transborde da Tua graça, do Teu favor e da Tua presença, que bondade e misericórdia nos acompanhem, não apenas hoje, mas em todos os dias deste novo tempo que o Senhor está inaugurando na nossa história. Eu oro por essa pessoa que está começando o dia pedindo direção. Dentro dela existe um desejo sincero de acertar, de fazer o que é certo, de ser melhor do que ontem. Tu conheces, Senhor, os sonhos que ainda não se realizaram, as promessas que ainda não se cumpriram, as respostas que ainda não chegaram. Tu sabes das portas que parecem trancadas, dos documentos que não andam, das causas que permanecem pendentes, das orações que parecem estar no silêncio. Mas hoje, com base na Tua palavra, nós cremos que o Senhor não se esqueceu. O Senhor sabe a hora exata de levantar, de responder, de virar a página, de abrir o caminho. Também apresento, Pai, cada área dessa vida que foi atingida por palavras injustas, julgamentos precipitados, críticas que machucaram o coração. Quantas vezes essa pessoa foi mal interpretada, mal falada, mal compreendida? Quantas vezes foi vista apenas pela aparência, pelo que aparentava ser, sem que ninguém se desse ao trabalho de ouvir a verdade do seu coração? Hoje, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha sarar essas marcas, limpar essa dor, arrancar esse peso. Que ela não viva presa àquilo que disseram, mas segura naquilo que o Senhor diz a respeito dela. Deus fortalece o coração de quem faz o bem e quase nunca é reconhecido. Renova as forças de quem serve em silêncio, de quem sustenta a casa.
de quem carrega a responsabilidade, de quem segura a família em oração. Sustenta quem doa tempo, carinho, conselhos, mesmo quando ninguém percebe. Tu vês cada gesto escondido, cada oferta silenciosa, cada ajuda feita sem alarde. Que este dia seja marcado por um sopro novo do teu espírito, trazendo consolo, direção e certeza de que vale a pena permanecer firme. Eu oro também por quem se sente indigno, por quem olha para trás e enxerga erros, quedas, pecados, e por causa disso tem medo de olhar para Deus. Que hoje essa pessoa entenda que Davi não foi escolhido porque era perfeito, mas porque se deixava corrigir, porque se arrependia, porque voltava para a presença quando caía. Que haja arrependimento genuíno, reconciliação verdadeira, restauração do relacionamento contigo. Que nada nem ninguém roube essa chance de recomeçar. Se você pode, onde estiver agora, diga com fé, mesmo que em voz baixa: Senhor, eu entrego meu coração nas tuas mãos. Coloca em mim um coração alinhado, limpo, sensível à tua voz. Tira de dentro de mim aquilo que não vem de ti. Me ajuda a plantar o bem, mesmo quando eu não sou bem tratado. Me ajuda a responder com paz, mesmo quando sou provocado. Me ajuda a permanecer fiel, mesmo quando eu não entendo tudo o que está acontecendo. Eu creio que o Senhor me escolheu e que o Senhor está cuidando da minha vida em cada detalhe. Pai, confirma essa palavra nesta manhã. Faz com que este dia seja diferente. Que essa pessoa veja sinais da tua presença, pequenos detalhes que mostrem que o Senhor a ouviu, que o Senhor está perto, que o Senhor não a abandonou. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver opressão, traz alívio. Onde houver inquietação, traz descanso. Que esse dia seja marcado pela consciência viva de que tu és o pastor que cuida de cada área, de cada passo, de cada decisão. Para selar essa oração, eu quero que você, com toda a fé que tiver hoje, repita devagar em espírito as verdades do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a lugares de descanso e renova a minha alma. Ele me guia pelos caminhos certos por amor ao seu nome. Quando eu passar por vales escuros, não viverei dominado pelo medo, porque o Senhor está comigo. A tua correção e o teu cuidado me sustentam. O Senhor prepara a honra para mim, mesmo diante dos que torcem contra. O Senhor unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu viverei na presença de Deus para sempre. Que assim seja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu dia. Amém. Vamos seguir em oração, Senhor. Nesta manhã, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que ninguém vê. As preocupações escondidas, os pensamentos que parecem não parar, as perguntas que ficam rodando na mente. Tu conheces cada detalhe, cada medo, cada expectativa, cada plano que essa pessoa carrega no coração. Nada está oculto aos teus olhos. Antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já sabe o que ela vai dizer. Antes que a lágrima caia, o Senhor já sabe onde dói. Antes mesmo que a preocupação apareça, o Senhor já tem um caminho preparado. Pai, nós te pedimos hoje algo maior do que respostas rápidas. Nós te pedimos profundidade de relacionamento. Que essa pessoa aprenda a descansar em Ti, não só quando tudo está bem, mas também quando as coisas parecem fora de lugar. Que ela aprenda a confiar mesmo quando não entende. Que aprenda a permanecer mesmo quando o coração sente vontade de fugir. Que a fé dela não seja construída apenas em cima de resultados,
mas sobre a certeza de quem tu és. O Senhor é aquele que vê além. Enquanto muita gente compara, julga, aponta, o Senhor enxerga a história completa. Tu sabes de onde essa pessoa veio, o que já enfrentou, quantas vezes pensou em desistir e mesmo assim escolheu continuar. Tu sabes dos dias em que o sorriso estava no rosto, mas o coração estava pesado. Tu sabes dos dias em que ela deu forças a outros, mesmo estando fraca por dentro. Tu sabes das vezes em que faltaram palavras, mas nunca faltou um suspiro dizendo: Deus, me ajuda. Hoje, Senhor, eu te peço que esse dia seja um marco de virada na vida dela. Que ela comece a perceber a si mesma como o Senhor a vê. Não como alguém descartável, substituível ou sem valor, mas como alguém escolhido, separado, conhecido pelo nome. Que o sentimento de inferioridade perca a força. Que a culpa que não vem de ti seja quebrada. Que as comparações que só tiram a paz sejam vencidas pela consciência da identidade que ela tem em Cristo. Espírito Santo, visita agora essa casa, esse ambiente, esse quarto, esse trabalho, esse ônibus, esse carro, onde quer que essa pessoa esteja. Que a atmosfera ao redor dela seja alinhada pela tua presença. Que o ambiente pesado seja transformado em ambiente de paz. Que onde houver inquietação, comece a entrar um descanso que não é humano, mas sobrenatural. Que a mente fique mais leve, que o peito respire melhor, que o coração bata confiante, sabendo que o Senhor já entrou nesse dia primeiro. Senhor, visita também as relações dessa pessoa. Tu sabes com quem ela convive, com quem mora, com quem trabalha, com quem precisa lidar todos os dias. Tu sabes das palavras duras que ouviu, das injustiças que enfrentou, das promessas quebradas, das decepções que deixaram marcas. Em nome de Jesus, nós te pedimos cura para as áreas emocionais, cura para os traumas, cura para os medos, cura para a dificuldade de confiar de novo. Que ela não se feche para o amor por causa de feridas antigas, que não perca a doçura por causa da maldade de alguns, que não endureça o coração por causa da frieza de outros. Pai, protege o coração dela da amargura, protege dos pensamentos de vingança, da necessidade de provar algo para todo mundo. Fortalece dentro dessa pessoa o desejo de viver para agradar ao Senhor, não para ser aplaudida por pessoas. Ensina ela a descansar sabendo que o Senhor é justiça, que o Senhor sabe como corrigir o que foi distorcido e como honrar o que foi feito em fidelidade. Eu apresento também a área financeira dessa vida. Tu sabes, meu Deus, quantas vezes ela se preocupou com contas, com prazos, com dívidas, com necessidades da casa, com projetos que dependem de recursos. O Senhor conhece os boletos, as mensagens de cobrança, as portas que ainda não se abriram, os sonhos que foram adiados. Pai, nós cremos que o Senhor é pastor. E um pastor verdadeiro não abandona suas ovelhas no meio da caminhada. O Senhor sabe prover. O Senhor sabe abrir oportunidades. O Senhor sabe conectar pessoas certas. O Senhor sabe como trazer criatividade, ideias, estratégias e direção. Então, Senhor, neste dia nós pedimos não apenas dinheiro, mas sabedoria. Sabedoria para administrar o que já tem, sabedoria para organizar a vida financeira, sabedoria para dizer não quando for preciso dizer não, sabedoria para não entrar em caminhos fáceis que terminam em laço, sabedoria para não se comparar com quem está em outra estação da vida, sabedoria para entender que cada coisa tem seu tempo, que existe processo, que existe crescimento, que existe aprendizado em cada fase. Pai, toca nos projetos que estavam parados, toca nos planos que essa pessoa já tinha desistido de tentar, toca nas portas que pareciam fechadas para sempre.
Sopra um vento novo sobre as ideias. Traz pessoas alinhadas, parcerias abençoadas, conexões que venham do Senhor. Fecha as portas que não vêm de ti, ainda que por fora pareçam boas, mas por dentro sejam armadilha. E abre portas que ninguém consegue fechar, portas que tenham a tua marca, o teu cuidado, o teu zelo. Também te apresento, meu Deus, a vida espiritual dessa pessoa. Em meio à correria, aos compromissos, às responsabilidades, é fácil esfriar, orar menos, se distrair, se perder. Mas hoje nós te pedimos renovação. Renova o desejo de orar. Renova o prazer em ler a tua palavra. Renova a vontade de estar perto de ti. Que a oração não seja vista como um peso, mas como um refúgio. Que a tua presença seja o lugar onde essa pessoa se sente verdadeiramente em casa. Que a voz do Senhor fique mais clara do que a voz do medo. Que as promessas do Senhor sejam mais fortes do que as ameaças do inimigo. Que a palavra do Senhor seja mais firme do que as opiniões de quem não entende o que o Senhor está fazendo. E se algum pensamento de derrota, de desânimo, de desistência, tentar dominar essa mente, que seja substituído por lembranças de tudo o que o Senhor já fez até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós cortamos pela raiz toda palavra de maldição lançada contra essa pessoa. Palavras que disseram que ela não ia conseguir, que nunca ia sair do lugar, que ia repetir os erros da família, que não tinha capacidade, que não tinha valor. Nós declaramos que essas sementes caem por terra agora. A última palavra sobre a vida dela vem do Senhor, não da boca de gente ferida, invejosa ou mal intencionada. O Senhor diz que ela é escolhida, e é isso que permanece, que neste dia, toda vez que ela se olhar no espelho, não veja apenas cansaço ou limitações, mas veja alguém sustentado pela boa mão de Deus. Que ela se lembre de que, mesmo quando ninguém a escolheu, o Senhor a viu lá no campo. Mesmo quando ninguém a considerou, o Senhor já tinha unção preparado. Mesmo quando a história parecia pequena, o Senhor estava escrevendo capítulos que ainda vão surpreender muita gente. Eu oro também pela saúde física. Toca, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Onde houver dor, inflamação, cansaço excessivo, pressão alterada, insônia, desconfortos, sintomas que não têm explicação, vai tocando com autoridade, abençoa o corpo, fortalece o sistema imunológico, organiza os hormônios, alinha aquilo que está desregulado, dá condições para que essa pessoa trabalhe, cuide da casa, cumpra seus compromissos, sem ficar o tempo todo à beira da exaustão. E se houver exames para fazer, tratamentos em andamento, consultas marcadas, nós colocamos tudo diante de ti. Que a tua mão guie os profissionais. Que aquilo que estiver oculto seja revelado. Que aquilo que parecer impossível seja transformado em testemunho. O Senhor continua sendo o Deus que cura, o Deus que sustenta, o Deus que fortalece. Agora, meu Deus, eu quero orar pela família dessa pessoa. Tu sabes quem mora com ela, quem está perto, quem está afastado, quem está distante fisicamente, mas perto no coração. Toca nos filhos, nos pais, nos irmãos, no cônjuge, nos parentes. Onde houver divisão, traz reconciliação. Onde houver frieza, traz reaproximação. Onde houver ofensas que nunca foram tratadas, traz conversas necessárias com sabedoria. Onde houver influência ruim sobre alguém da casa, corta pela raiz. Guarda a família de brigas desnecessárias, de palavras agressivas, de mágoas repetidas. Que essa casa seja lugar de paz, que o ambiente mude, que o clima mude, que a tua presença seja mais forte do que qualquer contenda, que a tua luz seja mais forte do que qualquer sombra,
que a tua verdade seja mais forte do que qualquer mentira do inimigo. Faz desta casa um lugar em que as pessoas se sintam abraçadas, ouvidas, acolhidas, e não um campo de guerra constante. Senhor, nós entregamos também o futuro nas tuas mãos, os próximos meses, as próximas decisões, os próximos passos. Tu sabes o que está vindo, tu sabes o que ainda não sabemos. Tu enxergas os perigos que nós não enxergamos. Por isso, te pedimos direção. Que não sejamos guiados por impulso, por emoção do momento, por pressão de terceiros. Que sejamos guiados pela tua paz no coração. E agora, no final desta oração, juntos, declaramos mais uma vez com fé as verdades do Salmo 23 sobre este dia. O Senhor é o meu pastor, e na presença dele nada me faltará. Ele me conduz, me sustenta, me protege, me corrige em amor. Ele unge a minha cabeça, faz o meu cálice transbordar, e a bondade e a misericórdia dele vão me acompanhar hoje e em todos os dias da minha vida. Pai, nós vemos diante de ti tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que sentimos. Recebe a nossa oração nesta manhã. Recebe o nosso coração, a nossa entrega, a nossa confiança. Que este dia seja diferente, que algo dentro de nós seja alinhado de forma tão profunda que ninguém consiga roubar essa paz. Que ao longo das horas, essa pessoa sinta lembranças da tua presença, pequenas confirmações, sinais discretos de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu abençoo agora a vida de quem está orando comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu quero falar diretamente com você que orou comigo até aqui. Se esta oração falou com o seu coração, se em algum momento você sentiu que Deus estava usando cada palavra para te alcançar, eu te peço com carinho, deixe um comentário aqui embaixo, escrevendo uma frase de fé, algo como: eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar hoje. Isso é legalidade espiritual. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você concorda com o que Deus está fazendo. Se puder, também deixa o seu testemunho, mesmo que seja simples. Pode ser algo que Deus já fez, algo que está fazendo, ou algo que você está crendo que Ele vai fazer. Muitas vezes Deus usa o testemunho de uma pessoa para fortalecer a fé de outra. O que você viveu pode ser exatamente a palavra que alguém precisa ler hoje para não desistir. Não esquece também de clicar em gostei, porque isso ajuda muito essa oração a chegar em outras vidas. Quando você faz isso, o próprio YouTube entende que esse conteúdo abençoa e começa a mostrar para mais pessoas que também estão precisando de um cuidado de Deus nesse começo de dia. Se você ainda não faz parte dessa corrente de oração diária, eu te convido a se inscrever no canal. Assim, sempre que formos entrar em oração, você será avisado e nós vamos continuar apresentando a sua vida, o seu nome, a sua casa e a sua família nas nossas orações. E um último pedido especial: assim que terminar essa oração, dá uma olhada com calma na descrição deste vídeo, ali embaixo eu deixei alguns recados importantes, orientações espirituais e conteúdos que podem continuar te ajudando a caminhar com Deus durante o dia. Leia com atenção, porque tem coisa ali preparada com carinho para fortalecer ainda mais a sua fé. Compartilhe esta oração com mais pessoas. Envie para alguém da sua família, para amigos, para grupos em que você participa. Talvez alguém esteja acordando hoje em silêncio, com o coração apertado, precisando exatamente dessa palavra. Que através de você, essa oração chegue até ela. E que a bênção que sair da sua vida para alcançar outros volte multiplicada para a sua casa. Que o Senhor te cubra com graça, te encha de paz e te acompanhe em cada passo deste dia
em nome de Jesus. Amém.